muito especial hoje aqui em Joinville, na inauguração do consultório médico, consultório de psiquiatria, da doutora Lisiane Martins. E olha como ela tem amigos aqui na cidade. Também ela é da nossa cidade, ela está retornando para Joinville. Muito prestigiado, familiares e muitos amigos vieram cumprimentar e dar as boas-vindas à doutora Lisiane Martins. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que está voltando para Joinville depois de muito estudo, porque sabe, né, gente, essa área da medicina só cresce. E falando nisso, a gente vai unir aqui para vocês entenderem bem a tecnologia, a medicina. E como sempre, quem ganha somos nós, pacientes. E hoje quem conversa com a gente é a doutora Lisiane, ela é psiquiatra. É de Joinville, né, Lisiane? Isso. Coisa boa voltar para a terrinha. Bom poder voltar para cá, exatamente. Você fez faculdade aqui? Eu fiz faculdade aqui na Univille. E aí eu fui fazer residência em psiquiatria no Hospital de Clínicas da UFPR, em Curitiba. E de lá eu fui fazer psiquiatria intervencionista, que é um fellowship que a USP oferece aqui para o Brasil. E depois de completo, agora estou retornando. Mas você falou psiquiatria intervencionista. Nunca ouvi falar nisso. É algo novo mesmo. Inclusive, é a primeira turma aqui do Brasil. Do Brasil? Nossa, que legal! Compreende alguns procedimentos intervencionistas na parte da psiquiatria, né? Alguns deles, por exemplo, aplicação de cetamina, né? Que é um tratamento para depressão resistente ao tratamento, ou né? Para ideação suicida. Tem estimulação magnética transcraniana também, que é um procedimento onde a gente desencadeia um estímulo, que é um procedimento onde a gente desencadeia através de um estímulo elétrico, que é uma máquina com uma bobina que fica encostada, né, na cabeça da pessoa e faz um estímulo. Ela é utilizada para alguns casos como para depressão, né, porque na depressão tem um lado do hemisfério direito do nosso cérebro que ele fica funcionando demais, ele fica hiperfuncionante. Tá. E o lado esquerdo ele fica hipofuncionante, funcionando a menos. Sei. Tanto que daí a pessoa tem algumas limitações, por exemplo, ela fica com uma visão mais reduzida das coisas, uma visão em túnel, ela consegue acessar menos áreas do cérebro relacionadas à resolução de problemas. Por causa dessa parte que funciona menos, por exemplo. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Sério? Sim. E aí essa máquina, através de um estímulo, ela faz com que a parte a área que está funcionando menos volte a funcionar um pouco a mais, que seria o normal, e a que está hiperfuncionante, que dê uma regulada e fique no mesmo nível que deveria ser antes, né? É elétrica? É um estímulo elétrico que se converte através da máquina num estímulo magnético, através dessa bobina, e se converte novamente no cérebro num estímulo elétrico no córtex cerebral. Nossa! Para gerar esse resultado, né? Então é super interessante para pacientes que às vezes não toleram o efeito colateral de medicamento, ou para gestantes, ou pessoas que não querem usar medicação. É indolor? Indolor. Inclusive, é um tratamento para dor crônica, né? Para dor crônica, fibromialgia. Nossa, os pacientes respondem super bem. Outro procedimento também é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é uma faixinha que a pessoa coloca aqui com alguns eletrodos que ficam desencadeando um estímulo também. Também usada para depressão, para TDAH, para algumas outras indicações. E também tem a eletroconvulsoterapia, que, né, diferente daquilo que era feito antigamente, que até tem muito estigma relacionado, né, nos manicômios, enfim, de antigamente, que se usava como um método punitivo, né, e não tinha todo aquele cuidado que tem hoje em dia, né, a eletroconvulsoterapia, ela mudou muito, né, então é feito sob anestesia geral, o paciente, né, recebe um estímulo que desencadeia uma crise convulsiva que serve de tratamento para casos mais graves, então depressão resistente, ideação suicida,
gestantes com psicose puerperal, né? Pacientes com esquizofrenia que têm alucinações auditivas, visuais. Nossa! Traz bastante benefício em relação a isso e tem todo aquele cuidado que antes né, no passado não se tinha. Mas é um tratamento extremamente efetivo e tem muitos casos graves, assim, que às vezes não respondem a nada, mas que respondem à eletroconvulsoterapia. E às vezes também a pessoa não aguenta mais tomar medicamento, né? Via oral, né? A pessoa passa anos e anos tomando medicamento via oral. E simplesmente não respondeu. Exatamente. Né? E às vezes a família fica aflita. Esse é teu paciente. Esse é meu paciente, né? Pacientes, por vezes, mais resistentes, mais graves. Também tem, como eu falei anteriormente, tem a cetamina, que ela tem duas formulações que a gente usa, né? Tem a aplicação endovenosa, que é a cetamina, que é a E-cetamina, né? Onde o paciente faz no hospital, ele recebe infusão através da veia, como se estivesse tomando um soro, e ele fica ali em observação, né? Porque a medicação, ela traz, às vezes, uns efeitos um pouco dissociativos, então a gente fica monitorando esse paciente, cuidando dele. E é uma aplicação só? Não, são várias aplicações dependendo do caso, né? Pode ser a aplicação única, uma infusão única, mas o que se tem nos estudos é que as infusões continuadas trazem um resultado melhor, digamos assim, mais cumulativo, né? Então, dependendo do caso, a gente define qual que é o protocolo de sessões desse paciente. Entendi. Né? Então, se é um paciente, por exemplo, com ideação suicida, ele vai fazendo um período mais intensivo ali até passar a ideação suicida, e depois, se ele tiver uma depressão resistente, ele pode continuar a fazer por um tempo determinado, e se era só a ideação suicida, completa esse protocolo inicial e depois continua com o psiquiatra assistente dele. Né? Entendi. São coisas completamente novas, né? Verdade. Tanto é que é a primeira turma aqui no Brasil. Muito interessante isso, porque eu acho que pode colaborar de forma muito positiva para o momento, né? Exatamente. As pessoas estão tão buscando a paz de uma forma tão complicada hoje, né? Porque eu acho que as pessoas que já têm uma certa tendência, ou as pessoas que já estão nesse medicamento que vem vindo com... Até porque é uma intoxicação de fígado também, e essas coisas que não funcionam mais, né? Acho que as pessoas vão ficando pior do que já estão, né? Porque daí elas falam, eu não tenho jeito mesmo. Exatamente. E aí é para um paciente que está com, por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos de morte, ele começa a achar que realmente não tem saída para o caso dele, não tem outra solução. E justamente por isso eu fui em busca de um algo a mais, assim, né? Pra gente tentar, às vezes, solucionar situações em que parece que não tem mais solução, inclusive para a família ou para o médico assistente. E a própria que às vezes família começa a ficar sem saída. A própria família pode trazer para você, ou o próprio paciente vem e você mesmo faz esse protocolo? Como é que funciona? Idealmente, assim, o paciente que é um caso assim mais grave, mais resistente, ele provavelmente já está em acompanhamento com algum psiquiatra. Sim. Né? Então, ele deve conversar com o psiquiatra assistente dele para ver qual que é a indicação, né? Se realmente isso se encaixa no perfil, o psiquiatra assistente vai avaliar e faz o encaminhamento para mim. Então faz uma parceria contigo. Exatamente. Se esse paciente já é assistido pelo psiquiatra dele, ele continua com o psiquiatra dele, vem, faz esse a mais, né? A gente conduz isso de uma forma, mas sempre junto, em parceria com o psiquiatra que já é assistente do paciente. E né? quem não tem psiquiatra? E quem não tem é super bem-vindo aqui, a gente faz a avaliação, faz o acompanhamento, né? E vê qual que é o melhor procedimento para o caso dessa pessoa, né? Porque as indicações são muito variáveis, né? Sim. Então, às vezes tem casos que é melhor a estimulação, ou tem casos que a cetamina, enfim, a gente avalia. Ver realmente se esse paciente é resistente ao tratamento, porque às vezes tem muito paciente que acha, eu sou resistente ao tratamento, eu já tentei várias medicações e nenhuma deu certo, mas muitas vezes o paciente ele usou as medicações por um curto período, né? E a gente sabe que os antidepressivos hoje, eles têm uma latência que a gente chama, né? Que é um tempo de resposta, que geralmente varia entre 2 a 6 semanas. Né? Pois é, mas às vezes o paciente também nem tolera. E às vezes o paciente precisa ali de uma intervenção rápida. Rápida, imediata, né? exatamente. E aí
passa para esse protocolo Exato, teu. da cetamina, por exemplo, né? Que ela tem uma ação rápida e robusta, né? Então, assim, os estudos mostraram que em menos de 24 horas teve uma redução na ideação suicida, né? Então, para pacientes realmente que a gente não tem tempo a perder, né? A gente às vezes não tem como esperar essas 2 a 4 semanas, até 6 semanas para o antidepressivo fazer o efeito. E você teve esses estudos que você traz para cá, esse novo olhar da psiquiatria, você trouxe de São Paulo, né, onde você ficou ali na USP, né? Isso. E como é que foi essa experiência? Porque deve ter sido incrível, né? Você ver o paciente sair daquele momento e falar... eu não consigo nem imaginar a alegria, né? Exatamente. Que deve ser o prazer. É né? muito satisfatório, assim, né? Então você realmente vê que existe uma esperança para esses pacientes, né? Então eu pude acompanhar vários casos, assim, graves mesmo, de pessoas com planejamento ativo, por exemplo, de suicídio, e que você vai acompanhando e de repente a pessoa fica bem, volta a usar roupas de cores, né? Pacientes que às vezes iam de preto de cima a baixo, voltam a ter um autocuidado, voltam a fazer planos para o futuro, voltam a trabalhar, a estudar, a fazer as atividades, né? Que legal. Coisas que já não faziam mais. Então é extremamente gratificante. É muito bacana mesmo. Eu imagino. E tem também, além desse tratamento, eu não decorei ainda os nomes, porque é tudo muito novo para mim. Aliás, para todo mundo, né, gente? Né? Não, e para mim era quando eu cheguei lá também. Pois é. Muitas modalidades que a gente não conhecia anteriormente. E isso veio de onde? Isso são estudos a nível mundial. Assim. Exatamente. E tem também um outro tratamento via nasal. Via nasal, que é a cetamina, que é a substância, que é um anestésico, mas que tem outras funções, né? A gente usa em dose subanestésica, na verdade, né? Que é menos do que uma anestesia. Tá. Por isso que o paciente não chega a ficar anestesiado, né? Por isso que às vezes ele só dissocia um pouquinho, fica um pouquinho com aquela sensação de... assim, uma leveza nos membros, né? Porque não chega a ser anestesiado. É uma dose menor que a anestésica, mas com propriedades que foram descobertas que ajudam não só na anestesia, né? Mas na psiquiatria também. E a ecetamina intranasal, ela é um spray, né, em que a gente faz supervisionado, né, o paciente em ambiente hospitalar ou, né, o consultório preparado para isso, né, com todo, né, o equipamento necessário, todo o aparato, né, a gente aplica, a gente assiste a aplicação do paciente, ele fica monitorado também durante o período, a gente acompanha até o pós-aplicação. E é a mesma substância da endovenosa, só que numa via muito mais cômoda, muito mais confortável para o paciente, né? Não precisa pegar acesso, agulha, né? Que muitos pacientes não gostam, né? Então a gente aplica um sprayzinho intranasal. E a resposta? E a resposta excelente, né? Tem vários estudos. Né, o laboratório aqui no Brasil, no mundo, né, que patenteou essa cetamina intranasal é a Janssen, né? Então o nome é Spravato, né, o nome dessa medicação intranasal. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa bem importante. A gente vê hoje muitos jovens, né, com essa tendência de tirar a própria vida e inclusive estamos vendo vários resultados desastrosos, né? Porque muitas vezes a família nem entendeu o que aconteceu, né? A hora que viu já foi e ficou todo mundo, mas como assim? Eu não sabia, eu não percebi, eu isso, eu aquilo. Qual é a hora de tratar e a hora de pegar na mão desse jovem, nesse caso, e trazer para um consultório como o teu, por exemplo? Na psiquiatria, tempo é vida, né? Então, ao menor dos indícios, a gente sempre tenta ser, de uma certa forma, assim, agressivo, digamos assim, na conduta, pra gente tirar esse paciente o mais rápido possível de um episódio depressivo, sabe? Não deixar evoluir muito pra então fazer alguma coisa. Qual é, né? assim, a primeiro sinal de alerta da família? Então, assim, um paciente, né, que fica mais retraído, mais isolado, uma pessoa que às vezes costumava interagir mais com as pessoas, que era mais comunicativa e se isola, se irrita,
retrai, ou de repente tem alguma mudança de comportamento, começa a chegar atrasado no trabalho, na faculdade, faltar compromissos, deixar as pessoas na mão, e às vezes acaba até sendo mal interpretado, né? Ah, a pessoa não tá nem aí pra nada, o que aconteceu, né? Agora simplesmente não faz mais as coisas direito, né? Então é aquela pessoa que às vezes são pequenos indícios, né, de que ela não tá legal. Muda o padrão alimentar, padrão de sono. E pode ser aplicado em jovens, por exemplo? Jovens, assim. A parte da cetamina, ela é aprovada, né? Que a cetamina intranasal, a aprovação dela é maior de 18 anos. Tá? Então ainda não tem estudos assim suficientes mostrando segurança e eficácia abaixo disso, né? Assim como acima de 65 anos. Tá? Embora a gente tinha lá pacientes acima de 65 anos que faziam, né, o uso, tiveram uma excelente resposta, segurança foi comprovada, mas é um público que vai demorar um pouco mais, né? Tem que ter mais pessoas pra gente realmente ver a repercussão disso e falar, olha, ok, fazer para esse público, né? Porque acima de 65 anos e abaixo de 18 tudo é mais controlado, precisa de muito mais dados para dizer realmente assim, fazer com segurança. Então se faz, mas a gente considera off-label, né? Que é algo que ainda não tem a aprovação para aquilo. Que se sabe que é seguro, que se sabe que é eficaz, mas que tem que tomar muito cuidado, tem que ter cautela até que se tenha mais dados para realmente dizer, olha, essa população também tá ok. Pode ser beneficiada. Pode ser beneficiada, assim como as gestantes, né? Que são uma população também que a gente tem muito cuidado, né? Então, a cetamina, por exemplo, não se faz para gestantes. Tá? Não afeta a fertilidade, então mulheres em idade fértil, jovens, enfim, podem fazer normalmente. Agora, gestantes a gente já não faz, por exemplo, né? Agora, a estimulação magnética transcraniana, que encosta a bobina e dá o estímulo lá, essa a gente faz bastante em gestante, inclusive porque a gestante às vezes não quer tomar medicação, ou né, o obstetra fala, olha, vamos tentar segurar um pouquinho no primeiro trimestre, né, vamos tentar evitar medicamento, aí a gente faz a estimulação. Eletroconvulsoterapia é também um tratamento para gestante. Né? Gestantes com depressão grave ou psicose puerperal. Então, a eletroconvulsoterapia é uma indicação já para gestante. Então, só a cetamina mesmo que não seria, assim, que teria essa limitação. Essa limitação. E eu acredito que também os psicólogos possam te ter como uma grande parceira, né? Verdade, verdade. Os psicólogos, eles nos auxiliam muito, tanto durante o tratamento quanto a reconhecer, né? Porque às vezes tem muito paciente que pensa, não, eu vou fazer uma terapia, né? Eu vou tentar antes outros métodos e tudo mais. Então, muitas vezes o psicólogo identifica, esse paciente está um pouco mais grave. O paciente, né? É legal que o psicólogo encaminhe, o paciente seja avaliado, né? E aí a gente vai optar, precisa realmente entrar com tratamento, seja medicamentoso, seja né, a parte de procedimentos, ou então não, ou então esse paciente continua fazendo psicoterapia, de repente fazer sessões não tão espaçadas, fazer sessões mais próximas, 1 a 2 vezes por semana, e aí o psicólogo vai monitorando, né? E aí a gente avalia. Também a gente vê muito hoje transtornos de ansiedade, né? O TAG, por exemplo, ansiedade generalizada, que é uma coisa super em voga e que eu não sei se as pessoas nascem ou desenvolvem. Geralmente as pessoas já têm um perfil mais ansioso, né? Algumas pessoas, né? Então, desde a escola, né? Já, assim, se cobrava em relação às provas, ou ficava preocupada se o pai e a mãe iam buscar na escola, né? Geralmente tem um perfil ansioso que muitas vezes vem de antes, mas que não traz nenhum prejuízo, né? E às vezes por algum estressor em alguma etapa da vida, a ansiedade às vezes pode virar um transtorno né? Um transtorno de ansiedade, que é quando tem algum prejuízo relacionado a isso, né? Porque a ansiedade é algo evolutivo, né? É a ansiedade que move a gente adiante, que faz a gente acordar e trabalhar, estudar para um concurso, se preparar enfim, para tudo que a gente faz, vida, seguir né? adiante, para a vida, exatamente. Agora, quando vira realmente um transtorno, quando passa daquele limite do que é o que faz produzir, né? Aí vira um transtorno de ansiedade.
Quando associada a quadros depressivos, a estimulação magnética transcraniana, por exemplo, ajuda muito naquelas depressões que a gente chama de depressões ansiosas, né? Então, a gente faz um estímulo inibitório na parte que fica mais ativa, exatamente. Aí a gente inibe aquela parte, né, através do estímulo, né? E a gente estimula, né? A gente faz um estímulo excitatório na parte que tá hipoativa da depressão, né? Então, para ansiedade, a gente também consegue ter um benefício com esses procedimentos. Eu acho que isso a gente vai conhecer bastante gente. É verdade. Hoje em dia, né? Muita gente ansiosa e que veio à tona, né? Pós-pandemia. Exatamente, né? Justamente isso, veio à tona. Muito legal, né, gente? Quando a gente conversou, como a Lisiane é de Joinville, temos amigas em comum, né, Lisiane? É verdade. A gente ficou muito interessado em conversar, porque tudo o que diz respeito a beneficiar a nossa população e tudo o que diz respeito a fazer vocês desse lado da telinha entenderem que é aqui mesmo em Joinville que podemos resolver as coisas, porque às vezes as pessoas saem de Joinville em busca de tratamentos, em busca disso ou daquilo, e na cidade a gente tem, né, gente? Olha aí, a doutora Lisiane está voltando para Joinville depois de um grande período de estudo, porque médico tem que estudar muito, tem que né? Estudar bastante, tem que estar sempre estudando. Quanto tempo que você estudou? 10 anos, 6 anos de faculdade, mais 3 anos de psiquiatria, residência em psiquiatria, e mais 1 ano desse fellow em psiquiatria intervencionista. E tá apaixonada por isso? Apaixonada, com certeza. E na expectativa de poder ajudar muitas pessoas, né? É missão, da né? nossa cidade, ao redor, exatamente. Trazer coisas para nós, né? Com certeza. Eu quero te agradecer muito, Imagina. né, a vinda para o nosso programa. Para nós é muito importante que vocês sejam valorizados aqui no nosso meio, né? E através do nosso canal do YouTube também isso vai para todo mundo, né? Eu tenho pessoas da Europa que vêm tratar dos dentes em Joinville, por exemplo, né? Tem pessoas do Nordeste que vêm fazer cirurgias de olhos. E tem pessoas que vêm, gente, de todos os lugares que vocês puderem imaginar, buscando em Joinville a solução para esse problema. E quem sabe, né, estamos aqui ajudando um grande número de pessoas, porque a gente está num momento de precisar de muita ajuda. É verdade. Não é? Eu acho que o tema de psicologia, de psiquiatria está super em alta, as terapias todas, porque a gente está precisando de ajuda, né? A gente precisa identificar isso, tanto na gente quanto no outro que convive com você, nas pessoas que realmente estão ao seu redor. E então, gente, vamos compartilhar, vamos deixar isso realmente com maior visibilidade para que muita gente possa usufruir dos estudos e do tratamento que a gente traz para vocês como uma super novidade. Eu adorei. Verdade. Né? E uma questão importante é que muitas vezes, como você falou, quem está precisando, a pessoa está tão mal que ela não consegue ir pesquisar novos métodos, coisas que, né, diferentes que possa fazer, né? Então, muitas vezes é o familiar, é o amigo, é o conhecido que ouve falar nessas coisas e pode ir lá, né? Olha, eu ouvi falar sobre isso, tem esse método aqui, de repente, né? Lá acontecia bastante isso. A gente tinha tem uns grupos de pesquisa, né? Eu continuo nos grupos de pesquisa de lá. E muitas vezes a gente faz o recrutamento de participantes para pesquisa, mas nunca é o paciente que chega, assim, por ele mesmo. Geralmente alguém escreveu. Então, o familiar que viu a pesquisa, né, que viu o chamado da pesquisa, vai lá e inscreve a pessoa. Porque ela tá tão mal que ela não consegue ela tomar não consegue atitude, nem tomar né? banho, né? Imagina que ela vai conseguir pesquisar na internet outros possíveis tratamentos para o meu caso, né? Então, são pessoas que precisam, muitas vezes, de alguém que esteja próximo, né? E que possa auxiliar dessa maneira, né? Trazendo um novo olhar, de repente, né? É um novo olhar da psiquiatria. Uma possibilidade, né? Muito obrigada, querida. Mais algum recadinho que você queira dar para o nosso pessoal, para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores?
Eu gostaria de me colocar à disposição, tá? Contem comigo. O que vocês precisarem na área de psiquiatria, psicólogos, psiquiatras, pacientes, familiares, eu tô aqui à disposição. E que Joinville te receba, né, de volta, né, com braços abertos, trazendo uma super novidade e solução. Porque a gente fala do problema, mas a gente dá a solução. Exatamente, é o nosso propósito na medicina, né? É missão. Frequentado, né? Familiares, amigos, como vocês estão vendo, é uma pessoa muito querida, com muitos relacionamentos e sem dúvida nenhuma, amigos fizeram questão de prestigiá-la nessa noite de festa. A inauguração do consultório novinho de doutora Lisiane Martins.